Amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é o irmão Clédio Omar. Estou aqui mais uma vez, pela permissão do Pai Eterno, para levar a palavra de Deus ao seu coração através de mais um vídeo. Vou pedir duas coisas para você. Primeiro, ore em meu favor. Segundo, vou pedir três coisas. Segundo, assista o vídeo por completo. Terceiro, não se esqueça de inscrever-se no meu canal e ativar o sino de notificação. Ok? Vamos falar sobre a importância da oração. Nós sabemos que não podemos viver sem orar. Isso é indispensável. Não podemos dispensarmos a oportunidade de orar. E nós temos essa oportunidade, irmãos, disponível a hora que nós quisermos. Podemos dizer assim, é um produto que não falta. É um item que não falta. Certo? Sempre está disponível. Às vezes, nós é que não colocamos disponível para buscar esse item que é de grande importância. Certo, irmãos? No último versículo do capítulo 21 de Lucas, observe como Jesus fazia mostra o que Jesus fazia antes de estar no templo ensinando. Leia comigo, portanto, esse versículo em duas versões. Vamos lá. Em Lucas 21, versículo de número 37, diz assim. Observe o que diz aqui. Todos os dias, Jesus ia ao pátio do templo para ensinar. Todos os dias, irmãos. Jesus não perdia um dia. Ele estava lá no pátio do templo para ensinar. Isso durante o dia. Quando chegava tarde, certo? Está aqui dizendo, e à tarde ele voltava, quer dizer, ele tinha chegado cedo, passava o dia ensinando, e à tarde voltava, olha aí, irmãos, para passar a noite no Monte das Oliveiras. Jesus gostava muito do Monte das Oliveiras. Lá aconteceu vários milagres e lá Jesus se fortalecia através da oração. Aí, irmãos, o povo sabendo disso, todo o povo se reunia de manhã bem cedo para ouvi-lo no templo. Olha que Jesus não gostava de orar no templo, ele gostava de orar em particular, sempre a sós. Entendeu? Nós lemos em uma versão, vamos ler na outra versão. Diz assim, todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo Jesus falar. O povo gostava de ouvir Jesus falar.
as palavras de Jesus, muitas das vezes, eram duras. Ela dura, mas não de um coração duro. Jesus falava um pouco duro com relação ao pecado. Jesus nunca tratou bem o pecado. O pecado, tá certo? Aliás, o gesto dos homens que estavam sobre a face da terra e que viviam sempre a pecar e a pecar e a pecar, e Jesus vendo o seu povo com aquilo, Jesus não aprovava. Jesus nunca aprovou o pecado. Jesus sempre combateu veementemente o pecado. Porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Mas, como diz o nosso saudoso Manuel Moraes, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é necessário orar. E Jesus, ele orava pelos seus discípulos. Tanto é que ele dizia assim, olha, eu te peço não que estire do mundo, mas que livre-o. Certo? Que nos livre. Agora nós vamos para o versículo de número 39 do capítulo 22. 39 do capítulo de número 22. Que diz assim: então, acompanhado pelos seus discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi como de costume. Olha aí. Ele foi lá como de costume. Você tem costume, irmão? Existem costumes que você pode dizer, rapaz, mas fulano de tal tem um costume velho feio. Costume é a mesma coisa de tradição. Tem usos e costumes. Entendeu? Não, eu sou acostumado assim. Eu nasci assim. Não é? Tanto é que a Bíblia alerta com relação aos costumes, os más costumes, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Você que tinha uma vida de oração, era acostumado a estar orando, você perdeu esse costume quando você passou a andar com suas más companhias. Observe os companheiros aqui de Jesus. Jesus acompanhado com o seu discípulo. Certo? Deixou a sala superior e foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali, ele disse. O que Jesus disse lá no Monte das Oliveiras? Ele disse: orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Orem. Jesus está pedindo para nós orarmos ao Senhor Jesus para não sermos vencidos pela tentação. Por que que muitos caem? Porque foi vencido pela tentação. Por que que muitos se distanciam? Porque foi vencido pela tentação. Certo? E Jesus está pedindo, está ordenando que nós devemos orar para resistir à tentação. Noutra versão, mesmo versículo. Então, acompanhado de seu discípulo, Jesus, como de costume, né,
ao Monte das Oliveiras. Ao chegar lá, disse, olha como foi que ele disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Quer dizer, ceder e ser vencido, tudo é uma coisa só. Entendeu? Quando você cede, você foi vencido. Uma versão diz assim, para não ser vencido pela tentação. Na outra versão diz, para que vocês não cedam à tentação. Você está entendendo? Tá, né, irmãos? A importância da oração. Vocês me perdoem, eu tenho uma alergia abençoada. Isso aqui é uma bênção, tá, irmãos? Diz ainda a palavra do Senhor Jesus. Versículo de número 7. Versículo número 41. Ele afastou-se um pouco, certo? Em outra Bíblia diz, ele se afastou, veja bem, ele se afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Em outra versão diz assim, como um tiro de pedra. Um diz como um tiro de pedra, o outro diz como arremesso de pedra, e a outra diz como, o 41, afastou-se um pouco. Pronto, aqui já está um dicionário, viu? Afastou-se um pouco. Entendeu? Olha como Jesus é humilde. Olha o que ele fez aqui. Ajoelhou. Você tem o costume de se ajoelhar para conversar com Deus? Ou você tem o costume de estar orando em pé? Ou orando deitado? Ajoelhou-se e começou a fazer o quê? A oração. Ele começou a oração. Isso lá no Monte das Oliveiras. Certo? Lá no Monte das Oliveiras. Olha a conversa dele com o Pai. A conversa dele com o Pai. Pai, se queres, se tu queres, é como se diz, também se tu não quiser, se tu queres, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, afasta de mim este sofrimento. Mas é só se o Senhor quiser. Não é se eu quiser. Tá? Porque tem pessoas que pegam Jesus, enfrega Jesus na parede e diz, me tira desse sofrimento, me cura. Porque se isso acontecer, porque se isso não acontecer, eu não vou mais te servir. Então, se tu queres que eu te sirva, faça um milagre na minha vida. Isso quer dizer, a criatura obrigando o Criador. O barro dizendo para o oleiro que não quer ser feito daquela forma. Interessante, né, irmãos? Aí veja bem, se tu queres, contudo, olha aí, contudo que seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor e não a minha. Deus não faz a minha vontade. Deus não atende a minha vontade.
Deus atende a minha necessidade. Ele realiza o sonho de quem tem necessidade. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Se tu puder fazer esse cálice, faça, porque eu quero fazer a tua vontade e não a minha vontade. Você entendeu, irmãos? E não a minha vontade. Olhe o que aconteceu. Observe o que aconteceu durante a oração de Jesus. Após a oração de Jesus, quem compareceu junto a Jesus? Irmãos, versículo número 43. Então apareceu um anjo do céu e fazia o quê? E lhe fortalecia. Você quer ser forte? Então dobra o teu joelho agora. Para que você possa dizer, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Certo? Eu nunca vi um crente estar nos pés do Senhor Jesus e sair por aí dizendo que é fraco, que está desanimado, que está triste, que está abalado. Não, irmãos. Se você estar assim, é porque você não está nos pés de Jesus. Porque quem está nos pés de Jesus, ele tem força, ele é resistente. Você é resistente, você tem força, você tem coragem, você terá habilidade. Mas isso se você viver aos pés de Jesus, que é o lugar de todo crente. Aí diz assim, que lhe fortalecia. Então apareceu o anjo do céu que o fortalecia. Agora, por que Jesus precisava de fortalecimento? Versículo número 44. Porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar. Agonia de espírito, que começou a suar o quê? Que começou a suar sangue. O suor de Jesus se tornou em sangue, com gotas caindo ao chão enquanto orava, cada vez mais fervorosamente. Irmãos, o gemido de Jesus, a oração forte e fervorosa de Jesus, ela era tão forte, irmãos, que ele suou. E o seu suor se tornou gota de sangue que caiu sobre a terra. Entendeu, irmãos? Irmãos. E diz assim, gota caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Olha esse versículo 44 aqui. Diz assim, ele orou com ainda mais fervor
E sua angústia era tanta, irmãos. Pense que ele estava angustioso, um homem angustiado. Era tanto que seu suor caía na terra como gota de sangue. Oh, Jesus amado, que maravilha, que exemplo, que nós possamos colocar em ação o que Jesus fez, o que Jesus colocou. Versículo número 45, nós vamos já encerrar. Diz assim: por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e encontrou o quê, irmão? Dormindo. Desperta tu que dorme. Ele encontrou dormindo. Irmão, você está dormindo? Se levante, irmãos. Você está o quê? No sono do acomodismo? Está bem acomodado ao ponto de esquecer de Jesus? Aí diz assim, irmãos, me perdoe. Irmãos, o discípulo encontrou dormindo, exausto de tristeza. Enquanto Jesus estava alegre, o discípulo estava dormindo, exausto de tristeza. E aí, o que Jesus diz no último versículo? Levante-se. Ei, se levanta. Levante-se e orem para que não ceda à tentação. Observe o versículo de número 40, aliás, de número 40, que diz: ore para que vocês não cedam à tentação. E o de número 46 diz: levante-se e ore para que não ceda à tentação. 45 diz: finalmente Jesus se levantou e voltou aos discípulos e encontrou dormindo, cansado e dominado pela tristeza. Dormindo, cansado e dominado pela tristeza. Misericórdia. Aí Jesus vai e diz: por que estão dormindo? Jesus pergunta: por que vocês estão dormindo? Cansado? Aliás, por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhe. Levante-se e ore para que vocês não caia em tentação. Nessa versão diz: para que você não seja vencido pela tentação. Você nunca viu isso? O versículo de número 41. A número 40. Certo, irmãos? Então, irmãos, a mensagem é essa. Devemos orar para não ceder à tentação, para não cair na tentação, certo? E para que não venha a ser derrotado pela tentação. Se você é um crente e se diz crente e vive contando a sua vida de um derrotado, me perdoe, mas você está longe de ser um verdadeiro crente. Que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família, a nossa nação. Tá, irmãos? Que Deus abençoe os futuros prefeitos e vereadores da nossa nação. Tá? Porque eu estou gravando esse vídeo, a data vai ficar aí, certo? E a data posterior é o dia da eleição.
solicitamos os irmãos em Cristo Jesus que não votem em partidos de esquerda, porque os seus projetos são destruir a nação, destruir a família com as suas culturas e com seus projetos satânicos. Vote em quem é a favor da família, em quem é a favor de um Brasil sem comunismo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Até a próximo vídeo, com a permissão de Deus.